Crise, algo que assola o nosso mundo atual. Atualmente, estamos vivendo a crise do novo coronavírus, que assola principalmente países emergentes. Também tivemos outras crises recentes, porém, nenhuma delas chegou aos pés da maior crise da nossa humanidade. Essa que surgiu na década de 1920, entre as grandes guerras mundiais. E essa crise foi carinhosamente chamada de Grande Depressão. Então, hoje iremos falar sobre a crise de 29, ou Grande Depressão. Roda a vinheta. Para entendermos o que foi essa crise, temos que voltar uma década antes do início da mesma, em 1918, no término da Primeira Guerra Mundial, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre, tá aí nos cards, vai lá assistir. Bem, com o fim dessa grande guerra, o mundo pensou que as guerras iriam acabar, a paz e a cooperação estariam à tona, e o mundo seria um lugar bem melhor. Isso tudo aconteceu, certo? Até que sim, aconteceu de fato. Foi um período de inovações, crescimento econômico e recuperação dos países europeus da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo disparado, com sua economia liberal de mercado tendo o maior centro financeiro do mundo na época, a Bolsa de Valores de Nova York. Com isso e várias outras coisas, os europeus ficaram para trás em questão de economia. Porém, mesmo ficando para trás, os europeus ainda conseguiram estabilizar suas economias depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente os vencedores da guerra. Também com o auxílio das inovações, como os caminhões, tratores e outras máquinas, eles conseguiram produzir mais alimentos de forma barata. Porém, muitos fazendeiros perderam seus empregos para essas inovações. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo começou a dar dinheiro para os países europeus destruídos se reconstruírem, além de incentivar muito as empresas a entrarem na bolsa de valores. Vendo isso, a população ficou eufórica, tanto com as inovações e agora com o mercado de ações, vendo que eles tinham a chance de enriquecer de forma bem fácil. Com isso, a população começou a contrair inúmeros empréstimos das empresas, pensando que as ações iriam sempre subir. E isso foi feito tantas e tantas vezes que já controlava boa parte da economia do país. Um exemplo claro disso era que a moeda corrente nos Estados Unidos tinha um valor de 4,5 bilhões, enquanto os empréstimos já eram de 8,5 bilhões. Com tantos empréstimos, as coisas começaram a ficar feias para o lado dos Estados Unidos. Cerca de 600 pequenos bancos começaram a falir por ano. Vendo esses pequenos bancos falindo, os grandes banqueiros exigiram o governo de aumentar os juros. E foi isso que o governo fez. Os juros de 5% subiram para 6% em 1929. Mas o estrago já estava fora de controle e uma grande bola de neve de ocorridos fez com que no dia 24 de outubro de 1929 ocorresse um crash na Bolsa de Valores de Nova York, iniciando assim a Grande Depressão. Com o início dessa crise, muitas pessoas passaram por necessidade, além que antes as empresas e bancos já estavam falindo. Agora isso estava acontecendo de forma bem maior. Milhões de pessoas perderam seus empregos e passaram fome. Essa situação precária atingiu não só os Estados Unidos, mas também vários países do mundo, em destaque alguns da Europa. Então, com essa crise e mais o Dust Bowl, que basicamente era uma seca, e várias tempestades de areia no interior dos Estados Unidos nessa época, fizeram milhares de pessoas migrarem para as grandes cidades, próximas ao litoral. E com todo esse caos pelos Estados Unidos, o presidente, na época, Herbert Hoover, até fez algumas medidas para tentar acabar com essa crise. Porém, todas não deram em nada. Assim, muitas revoltas surgem pelo mundo inteiro, e o caos e insatisfação só crescia todo dia. Isso tudo até 1932, onde nas eleições dos Estados Unidos, Hoover perde para o democrata Franklin Delano Roosevelt. Como presidente, ele faria o que fosse necessário para acabar com a crise, e foi isso que ele fez. Em 1933, Roosevelt criou o Name Deal,
que foi um conjunto de planos econômicos, políticos e sociais que seriam postos em práticas no país, com o Estado intervindo na economia, como por exemplo, o controle da produção agrícola e de indústria, investimentos em obras públicas, controle da emissão da moeda, previdência social, diminuição da jornada de trabalho, entre outros. Com o name Deal, o país até conseguiu se recuperar um pouco dessa crise, mas só se recuperou totalmente na sua entrada na Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas ganharam o emprego de soldado na guerra. E já com o final da Segunda Guerra Mundial, tudo já estava nos conformes, com a economia renovada, e agora os Estados Unidos teria que se preocupar com outra coisa, sua Guerra Fria com a União Soviética. Olá pessoal, chegamos a mais um final de vídeo. Bem, 59,8% das pessoas que assistem meus vídeos ainda não estão inscritas, então por favor, considere se inscrever, é de graça e não vai te custar nada de tempo. Além de me deixar muito feliz, então me dá uma moral aí, se inscreve e deixa o like. Bem, eu vou estar finalizando esse vídeo, valeu, falou e fui. Tchau pessoal.